Me chamo Renato e eu me nomeio o cara que quebra correntes na minha família. Eu nasci com uma deficiência física. Eu nasci com uma deficiência física e em um lugar isolado. Eu nasci com uma deficiência física e em um lugar isolado e em uma família extremamente pobre. Foi aqui que eu passei minha infância. E como de praxe nas grandes famílias nordestinas, é claro que era uma família extremamente grande. Lá em casa era uma família de 13 irmãos. Eu nasci com uma deficiência física em um lugar isolado e em uma família extremamente pobre e em uma época que o preconceito e a discriminação era nível hard. Aonde eu chegava, tinha alguém que fazia questão de dizer: lá vem o aleijado. Dá pra tu? Quais as chances de uma pessoa dessa dar certo na vida? Que eu tive uma infância difícil, eu não preciso dizer mais nada. Mas isso não melhorou com o meu crescimento. E acredite, existem dificuldades que eu enfrento até os dias de hoje por conta disso. Mas eu sempre fui muito determinado e disposto a buscar meu espaço na sociedade. Para não parecer dramático e fazer você pensar que quero que você sinta pena de mim, vou me limitar a contar só as partes boas da minha vida. É claro que eu nasci em um hospital, e na cidade onde eu nasci, as pessoas diziam que eu nasci assim por um castigo de Deus. Isso porque minha mãe havia discutido com o padre da cidade quando estava grávida de mim. Aí eu me perguntei: caramba, minha mãe xinga o padre e eu que pago? Que Deus antidemocrático? Será que é só falar mal dele que ele vem logo punir o cara? Será o Xandão? Eu nunca aceitei que isso seria mesmo verdade. Minha mãe talvez acreditou porque ela também era apegada a essas crenças, mas eu não. A vida continuou e eu continuei passando pelos mesmos perrengues, sendo xingado em escola por outras crianças, e é claro que eu também era excluído das brincadeiras. Eu sempre fiquei observando os meninos brincar e nunca me chamavam. Então eu tinha muito tempo para me questionar e conversar comigo mesmo sobre o verdadeiro sentido da vida. Eu costumo dizer que foi a partir daí que eu comecei o meu desenvolvimento pessoal. Foi nesse ponto que surgia a ideia de um método. Uma estratégia que eu deveria seguir se quisesse viver no mundo dos iguais, onde eu era diferente. Sim, isso me abalava e me deixava deprimido. A sociedade em si sempre tentou botar na minha cabeça que eu era incapaz. E eu só tinha medo de uma coisa: que eu me convencesse disso. Sai do meio. Eu não estava tentando mostrar para as pessoas que eu era capaz. Eu queria mostrar para mim mesmo. E essa é a sacada. Enquanto você trabalha para tentar provar para os outros que você é capaz de alguma coisa, você vai ter resultados, mas os resultados servirão para os outros, não para você. Então eu sabia que alguém tinha que cuidar de mim, da minha vida, do meu futuro. E tudo mudou quando eu parei de procurar culpados e responsáveis e descobri que quem cuida de mim sou eu. Eu não queria ser a vítima, eu queria ser o protagonista. E nesse filme, quem deveria criar o roteiro era eu. Vamos fugir dos detalhes para diminuir a história.
Aos 9 anos, pelas condições da minha família, eu já sabia que tinha que fazer algo. Lá em casa a família era grande, 13 irmãos. A gente vivia assim, ó, dentro do lixão. Região quente, todo moleque por lá vendia picolé. Para meninos da minha idade tinha um limite, 20 picolés. Para mim era apenas 10, a metade. Muitos descongelavam e eu voltava com o prejuízo para casa. Na jornada do autoconhecimento, eu descobri um grande talento. Aos 14 anos, minhas cordas vocais haviam desenvolvido bem e eu tinha um timbre de voz perfeito para ser locutor de rádio. Então eu passei a perseguir esse sonho de infância. Nessa época, eu já havia me mudado com meus pais da zona rural para a cidade. Meus pais passavam aperto e eles também viviam migrando de um lugar após outro em busca da sobrevivência. Comecei a andar em uma emissora de rádio, em busca desse sonho. Surgiu uma ideia na emissora que era assim: abrir um espaço para buscar talentos e cada pessoa que se interessasse teria meia hora para uma apresentação. Eu fui e me destaquei de uma forma que impressionou as pessoas. Depois de me sair muito bem no estágio, passei a frequentar a rádio na esperança que surgisse mais espaço para mim. Todos os dias eu ia naquela rádio. Ficava só observando os locutores trabalhando e vendo como se manuseava aquele mundo de equipamentos que era algo fora da minha realidade. Ora era aceito, ora era convidado a me retirar. Muitas vezes por estar atrapalhando até mesmo os romances dos locutores da época que eram tidos como estrelas na cidade. Mas como disse, as pessoas não acreditavam na minha capacidade. Ali tinha equipamentos que se acreditava que eu não teria como operar. Mesa de som e computador. O engraçado é que eles não sabiam que anos mais tarde eu desmontaria e montaria emissoras de rádio. Então, por mais que eu pedisse para trabalhar de graça, sendo voluntário, ninguém me ouvia. Nada de oportunidades. Até que um dia, por um erro estrutural na emissora, surgiu a grande oportunidade. E você vai aprender lá na frente que um grande estrategista de vida, ele deve aproveitar as oportunidades que surgem. Deve ficar sempre atento para detectá-las. Muitas vezes elas vão surgir e se você não estiver atento, elas passam e você perde. A rádio tinha uma grande rotatividade de profissionais e sempre faltava um por algum motivo. Um fatídico dia de domingo, um comunicador faltou e não havia nenhum para substituir. Prontamente, como vivia sempre por lá, eu me ofereci para conduzir. Me questionaram sobre minha capacidade em operar os equipamentos. Eu falei que conseguiria, afinal, os meses que eu frequentava lá, só para observar, me capacitaria para aquilo. Depois de uma certa resistência, me pediram para sentar no trono real do locutor. Aquilo já me valeu. Fiquei um pouco desajeitado na cadeira, meio torto, inclinando o tronco para apertar os botões. Houve mais resistência. Mas eu consegui apertar os botões. Enfim, eu fiquei no paraíso que eu buscava já há algum tempo. Foi a minha primeira grande conquista pessoal. No dia seguinte, eu fui convidado a ir conversar com o dono da emissora. Sim, os olheiros de plantão haviam me aprovado. E então eu estava sendo convidado a trabalhar uma vez por semana de forma voluntária. Um marco incrível para mim. Pouco tempo depois, um locutor demitido, ficou uma lacuna. Fui convidado a ficar nesse espaço diariamente. Não demorou muito e eu já era o locutor da tarde. E com pouco tempo, o locutor da manhã, horário de gala do rádio à época. Em seguida, eu já era o locutor principal da emissora. Nunca olhando o trabalho de ninguém, só focado no meu crescimento pessoal. Mas uma coisa que você não pode esquecer é que a vida é semelhante a uma corrida. Para você chegar na frente, alguém vai ficar para trás. Isso é inevitável.
E quem ficar para trás sempre vai atribuir a sua derrota a quem chega na frente, nunca a sua própria incapacidade. Aí começa um grande problema: a inveja, o sentimento de ira. As pessoas começam a atribuir a incapacidade delas a você. Sim, você será difamado. Será chamado de trapaceiro e de todo adjetivo que tente te colocar de novo para baixo. Não importa quem você seja ou a sua condição. Isso vai te balançar, mas não permita que isso te derrube. Se estiver de consciência tranquila e paz de espírito, peça desculpa mesmo sem ter feito nada. E siga. Continue focado em você. Não foque em uma pessoa que está atrás de você. Afinal, ela está atrás de você. Se tiver que usar referências, use alguém maior que você. Queira estar ao lado dessa pessoa e depois em como ficar melhor que ela, sem precisar derrubá-la. Deixe ela na exata posição que ela se encontra e passe. Essa é a história de como ingressei na comunicação, o início de tudo. É claro que eu tenho outras histórias de superação que me renderam muito mais, até porque foram as outras histórias que me fizeram ganhar dinheiro. Porém, eu escolhi essa porque se tratava de um menino de 15 anos. Estava descobrindo e aprendendo a lidar com a vida. E para um vendedor que desenvolve métodos de vendas, a gente sabe que a primeira é inesquecível, porque a gente sabe o quanto lutou para conseguir. As outras são consequências. O que se segue é como fui seguindo minha jornada de evolução. Tem um ditado que diz: chegar ao sucesso é fácil, difícil é se manter nele. Para mim, não foi fácil chegar e muito menos me manter. Não se trata de um elixir, é um trabalho constante. De um brilhante locutor, passei a editor de áudio. Criava propagandas, depois fui trabalhar com locução de carro volante, locutor de carro de som. Montei um pequeno estúdio com a ajuda de alguns familiares, já que não ganhava muito. Trabalhava R$30 por mês e aquilo para mim valia muito mais que R$30. Na verdade, não tinha preço. Estava construindo uma nova realidade para mim. Em outras situações, eu cheguei a ser dispensado porque a rádio não tinha nem os R$30 para me pagar. Eu me oferecia de graça, porque eu sabia o que estava fazendo. Fui a outras emissoras, me tornei um grande conhecedor do ramo, dava manutenção em equipamentos e tudo mais, me tornei editor de vídeo, depois migrei para a área de vídeo, as coisas foram mudando, aí percebi a necessidade de mudar também. Sempre saindo na frente quando o assunto era acompanhar as mudanças segmentares. Aprendi a editar vídeo, ingressei na faculdade de publicidade e propaganda, migrei ao marketing digital, comecei a estudar inteligência emocional e outros campos da sociedade. Comecei a me autoavaliar sobre toda a minha jornada e procurar entender quais os pontos cruciais que me fizeram chegar ao patamar que eu me encontro. Sim, tem muita coisa para alcançar ainda, mas quando eu olho aonde eu estou e lembro de onde eu vim, existe sim uma mudança extraordinária. Na verdade, a vida é como você caminhar na praia na tentativa de descobrir o que tem no horizonte. Quando você chega lá, descobre que tem muito mais a ser descoberto. É simples, para cada objetivo que você alcançar, sempre terá um novo alvo à frente. E simplesmente isso não tem fim. Se eu tivesse que lhe dar um conselho sobre o que você deve perseguir, eu diria que você deve perseguir seus sonhos. Sabe aquele sonho de infância? Sim, são eles. Buscando fazer o que você gosta te deixará um passo à frente nessa busca. Difícil vai ser de todo jeito, mas quem acredita e busca, sempre alcança. Hoje eu tenho 36 anos, sou casado, pai de 2 filhos
Tenho uma vida sustentável por meus méritos. Sou teimoso, brigão, repulsivo, não baixo a cabeça e sempre estou pronto para defender os meus valores. Sim, seus valores são mais importantes do que você imagina. Se você não se perder no caminho e não se desviar dos seus valores, dificilmente você não irá alcançar seus objetivos. Se você quer ir a algum lugar, descubra primeiro seus valores. Como descobrir seus valores? Aí está o segredo de milhões. Descobrir seus valores está em se autodescobrir. Buscar o sentido da vida e o porquê de você estar e como chegou aonde você está. O descobrimento pessoal é o seu manual de como dar certo na vida. Una isso aos mandamentos bíblicos e eu o desafio a não dar certo. Quem sou eu? Meu nome é Renato Moraes. Os desafios continuam, mas hoje eu sei exatamente como encarar cada um deles.